Você é bom em alguma coisa. Às vezes pode ser que ainda não tenha encontrado seu lugar certo, mas quem procura, acha. Eu sou Ronaldo Cavalieri e esse é o Sem Parar, um programa original do Centro Europeu que traz histórias de pessoas que tiveram seus altos e baixos, dramas e emoções, muitos perrengues, mas também grandes vitórias na sua trajetória profissional. Porque a sua carreira é assim, uma trajetória sem parar, em constante movimento, de aprendizado contínuo e que sempre que necessário é possível sim repensar, mudar e até recomeçar. Você só não pode ficar na mesma, não se realizar e não ser feliz com o que trabalha. O importante é olhar para trás e ver que valeu a pena o caminho que você construiu sem parar. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Sem Parar. Rafa, hoje a gente trouxe aqui profissionais criativos ou criativos profissionais para trocar uma ideia com a gente. Nós estamos com a Tânia, estamos com o Felipe, depois eles vão falar um pouquinho sobre a trajetória profissional deles, mas hoje a gente vai falar mais sobre criatividade. Sabe que isso é bem interessante? Geralmente perguntam, criatividade está vinculado com as profissões artísticas? E é isso que a gente vai entender. Exatamente. E para começar a aquecer, para provocar, eu te pergunto, todo mundo é criativo? Olha, se a gente pensando na evolução, no desenvolvimento do ser humano, nós nascemos com uma espontaneidade, uma capacidade de experimentar e criar. E ao longo da vida a gente percebe que vai sendo podado aos pouquinhos. Claro, alguns têm uma tendência a ter mais ou menos, vou chamar aqui agora, nesse momento de ter mais ou menos criatividade, mas ao longo da vida a gente pode ir sim estimulando desenvolvendo isso. E até como a gente já falou muitas vezes, aquela questão do autoconhecimento, de você entender as suas potencialidades, porque é normal, algumas pessoas têm potencialidades mais desenvolvidas, habilidades que se destacam e outras menos. E isso que é o bacana da vida, porque as pessoas são diferentes, Tânia, você se considera uma profissional criativa? Cara! Já começa assim, Tânia! Até mesmo porque dentro disso que a Rafa colocou, que as pessoas acham que determinadas profissões são exercidas só por pessoas criativas. Você é fotógrafa, e aí, o olhar criativo? Não, sério, para começar assim. Bom, eu vou começar por perguntas que já me fizeram. Como eu dou aula, de fotografia e também sou fotógrafa, eu confesso que eu não comecei numa área criativa lá atrás, porque eu vou começar um pouquinho falando do que eu fiz antes para poder entrar nesse assunto, tá? Mas eu vou começar por sonho, tá? O sonho do meu pai, que não era o meu, era que eu fosse médica. Que não era o meu sonho. Eu queria algo ligado à criatividade. Tânia, a sua história bate com tantos outros que estão nos ouvindo, Porque sempre alguém quer que a gente faça alguma coisa que não é nossa. E os 3 top dos pais, só para deixar aqui registrado. Medicina, engenharia, ainda direito tem mudado. Sim. E aqui vem muito forte tudo que é relacionado com tecnologia da informação. Então, mas daí para poder entrar na criatividade. Aí o que acontece? O que aconteceu? Então, o sonho do meu pai não era o meu sonho. Portanto, respeito. Pais, por favor. Respeito os sonhos dos seus filhos. Coitado. O pai já foi e tal, mas assim, tentou. Queria ter uma filha doutora. Pronto. Aí, claro que eu passei no vestibular e não passei. Desculpe, me equivoquei. Fiz o vestibular e não passei. Até porque eu levava muito na brincadeira, eu estudava muito. Mas aí quando, não passando em medicina, o que eu busquei lá naquela lista de... que você é muito jovem para escolher uma profissão, uma carreira, Aí o que aconteceu? Eu fui buscar na lista de tudo que eu fazia por eliminatória. O professor do cursinho falou, tirem o que vocês não gostam. Gente, eu tirava todas as engenharias, então todas as exatas eu tirava da minha vida e todas as coisas ligadas à medicina ou à saúde. Por quê? Gente, eu desmaio, eu não posso ver sangue. Como assim que eu vou ser médica? Ou seja, não tinha nada a ver mesmo. Aí eu fui lá. Nossa, tem aqui algo que me chama atenção. Ciências sociais. E fui estudar sobre sociologia. Nessa época eu trabalhava num órgão do governo, onde tinha economistas e sociólogos. Então assim, eu estava entrando nessa área, não era estagiária, mas estava entrando, chamava júnior, Aí eu trabalhava nessa área e tal.
Mas, gente, não combinava comigo para entrar onde você falou, onde a gente começa. Aí não combinava comigo, bater ponto. O bater ponto era algo assim que já me engessava. Mas eu fazia todo dia a mesma coisa, trabalhava com os doutores. Deixa eu até interromper, porque aí começa a ter indícios, né, dessa São pessoa sinais, criativa, né? Porque sinais. assim, aquela coisa quadradinha, né, de ter o horário, a regra, bater o ponto, putz, já não encaixa. Já não era. Burocrático. Burocracia, né? Aí que vem os sinais. Exatamente isso, Ronaldo. Aí o que aconteceu? Assim, valeu, tá aqui, na minha experiência, né? Do que eu aprendi, que a gente nunca pode deixar de lado, mas eu fiquei lá nessa empresa durante uns 6 anos. Nossa. Bastante. Bastante. Por quê? Tânia, tem gente que tá 15 a 20, né? E ainda, Mas, mesmo claro. sabendo que não continua. Aí eu tinha possibilidade de crescer dentro da empresa, até porque qual era o meu meio? Não é que não pudesse um sociólogo, jamais não me interpretem mal os sociólogos, por favor, que está na minha carga toda cultural, mas lá naquele momento eu podia crescer muito nessa empresa governamental e tal. Mas eu fui lá, fiz, trabalhando lá, terminei o 2º grau, que eu já tinha feito, era 2º grau na época, e aí as coisas mudam. E aí o que eu fiz? Fiz a sociologia, mas dentro da sociologia, no meu TCC, veja como são as coisas. Eu fui fazer uma monografia que a gente chamava, o TCC era moda cultural. Então era a moda e a cultura. Eu já estava fugindo. Sim. E amando estudar os ciganos, estudar os povos mais assim, sociedades exóticas que a gente chamava, né? Que a sociologia também aborda muito isso. E aí, cadê a Tânia? Onde é que a Tânia está nesse lugar? Então, o que eu fazia? Os meus colegas iam atrás de, vamos supor assim, pessoas que estão mais suscetíveis, em áreas suscetíveis, em crianças que estão... Vulnerabilidade. Vulnerabilidade. Mas voltados aos problemas sociais. Sociais, específicos. E o meu entrava no social, humanitário, mas não saía da moda, que eu sempre gostei. E aí foi. Bom, a cultura, né? A carga cultural e aí por trás. vinha o cultural ou social, Sim. cultural ou social. E aí vamos entrar nesse mérito agora, mas estudei muito sobre isso. Fui aplaudida de pé no meu TCC, pessoal do CNPq lá de Brasília veio e tal, foi sério. Pronto. Mas terminou. Assim, tipo, hoje, no dia seguinte eu casei, foi o meu primeiro casamento. Aí já tem uma transição dentro da carreira, não é mesmo? Aí pronto. Sim. Aí, tá, vamos lá, não é o mérito da questão, mas vem o seguinte, eu continuei trabalhando nesse lugar, mas eu não estava... meu professor de Ciências Sociais me chamou para trabalhar com ele. Já não era mais uma carreira que me engessava tanto. Uma carreira não, um lugar. Então, dali eu fui para essa empresa do meu professor, que trabalhava com pesquisas, com pessoas, e logo eu fui supervisora de pesquisas. Então, o que acontecia? Eu amo conversar, eu acho que já deu para notar. Sério, Tânia? Ainda bem que você colocou isso, porque senão as pessoas não iam perceber. Não iam notar. Porque assim, eu achei melhor já deixar claro. E aí, além disso, por que eu amo? Eu adoro pessoas. Sim. E eu tinha uma outra carreira que eu tinha passado no vestibular também, que era psicologia. Mas entre resolver os problemas dos outros e achar, veja que loucura essa escolha. Sim. Eu passei nesses 2 cursos em diferentes universidades. Ao mesmo tempo, entre resolver o problema individual e um problema social, que abrangia, eu fui pro maior. E aí que eu fui indo, passei por várias, não tirem sarro que eu vou falar, mas eu passei por áreas de modelo, dei aula de modelo para modelo, etiqueta mesa, etiqueta social, tudo isso que se ensinava, né, de técnicas de boas maneiras e tal. Enfim, fui passando por áreas, mas sempre, aí vem a tua pergunta, sempre tentando trazer algo criativo. Então nós tínhamos aulas dentro da sala de aula e dizia, gente, vamos pro jardim? Nem o professor dava aula. Fazer diferente. Ser diferente. Aí eu falei, gente, vamos fazer fora daqui? Aonde? Numa loja, como você faz também. E aí foi. Bom, no decorrer da minha vida, depois a gente vai falar um pouco mais, mas alunos já perguntaram assim, Tânia, assistindo uma aula, Tânia, eu preciso falar com você no intervalo, tudo bem? Claro, tô aqui pra isso, né? Aí uma menina perguntou há poucos dias, Tânia, como é que a gente faz para ser criativo? Aí você tem que respirar, opa, peraí.
aonde, que área e tal. Não, é que assim, eu trabalho como contadora numa empresa, mas você é muito criativa, Tânia. E aí, a primeira aula que ela assistiu, onde eu disse que eu era criativa. Então, criatividade, eu acredito, bem como você já falou bastante não, mas muito bem explicar, que é assim, eu acredito que não é nem a questão de ser um dom, é uma habilidade que você vai desenvolvendo. Sim. E juntando e amarrando todas essas pontas, e que daí eu trabalhei em outras áreas, outras coisas. Mas sempre que eu podia, eu parava para fazer curso de quê? Fotografia. Eu queria algo ligado à imagem. Podia ser cinema, aí eu comecei... Antes de tudo começar, tudo lá na adolescência, você já tinha alguns sinais na escola, assim, de que determinadas disciplinas ou atividades que usavam esse insumo criativo, você tinha mais aptidão? Não era bem aptidão, mas assim, o meu pai gostava de pegar aquela câmerazinha que toda a família tinha e fotografar as coisas da família. Sobrava um pouquinho do filme e ele dizia, fotografe. Em vez de eu fotografar a família, sobrava duas poses. Virava para outro lado e fazia foto pela janela, qualquer coisa assim. O diferente daí também. Então mas eu sou filha de gaúcho, militar e artista plástica. Então, coitada, né? Ficou uma coisa aqui no meio Sim, cada um puxando para um lado. Exato. Então, assim, dizer se eu sou criativa é pesado. É bem pesado. Porque é algo assim, não ser criativo, o que é? Sim. Então, eu acho que aí vai uma balança aqui. Mas é legal você falar da questão da sua mãe, artista plástica, porque a tua mãe é arquiteta, né, Felipe? Teve influência? Não, cara, porque você veja, o meu avô era médico e a minha avó bióloga. Nossa, então, tipo, nada a ver. E daí, tipo, meu pai trabalhou muitos anos com engenharia e minha mãe é arquiteta. Então, eu brinco que eu já meio que... Eu gostava, desde pequeno tinha isso também, né? Porque você teve isso em casa, né? Você acompanhava ali a tua mãe dentro do exercício da profissão, né? Desde muito cedo, Ronaldo. Desde muito cedo, assim, eu me lembro de criancinha, de estar junto com eles, indo nas obras, indo nas coisas. Mas o engraçado é que quando eu fui fazer lá atrás o vestibular, escolher a profissão, minha primeira opção não foi arquitetura. Não foi? Não foi. Qual foi? Eu fui para design de produto. Ok. E daí mas era algo criativo, porque eu sempre gostei. Eu sempre gostei de desenhar, sempre adorava a parte de desenhos artísticos, coisas que tinham no colégio. Eu adoro isso, sempre gostei de desenhar à mão livre. Então, quando eu comecei a fazer lá atrás a faculdade, eu comecei a perceber, na época eu namorava uma menina que fazia arquitetura. Eu só não queria dar o braço a torcer, assim, sabe? Sim. Aí começamos a estudar e tal, daí eu falei, eu gosto de fazer os trabalhos dela, que chato esse trabalho. Aí já foi muito rápido, foi depois de um semestre eu mudei e eu me achei, eu adorei a arquitetura. Sim. Porque se a gente pensar a arquitetura ou design de interiores, enfim, na qual hoje você atua, né, como supervisor, enfim, já mais centenas de alunos aí formados, né, essa provocação, porque além da solução do problema ali funcional, tem muito a questão estética, né? E eu acho que isso envolve muito esse olhar criativo, né, de composição de cores, de tipos de texturas, tal, para dar uma solução que seja agradável aos olhos, né? Exatamente. E como que isso desenrola dentro da profissão? Eu falo para as pessoas que todo mundo a gente vai vivendo, né? Com o passar dos anos, muita coisa você assimilou das suas viagens, né? Às vezes do restaurante bacana que você foi, mas talvez o teu olhar, a pessoa que está começando a estudar ali, ela não se ligou tanto nisso. Mas ela já vivenciou muitas coisas. E eu sempre falo que as coisas mais importantes, que hoje as pessoas, a gente tem que estar 50% no online, mas 50% viver os espaços. E quando eu falo viver, quando o cara começa a atuar nessa área, que é uma área que eu gosto, você começa a chegar num local, você começa a olhar aquela cor, você acha legal, aquele detalhe do rodapé, você começa a notar algumas coisas que futuramente você vai incorporar nos teus projetos. E como você falou, que eu acho que é super legal, a gente lida com sonhos. E claro que toda família ou toda história vem carregada de coisas ali que você vai ter que colocar, mas vai ter o teu pitaco, as tuas ideias de como deixar aquilo belo. Uma cozinha precisa ser funcional, mas ela tem que ser bela. O cara tá lá investindo uma grana que ele guardou ao longo dos anos para reformar um apartamento, ele quer algo bonito. Né? Então eu acho que é uma profissão muito gostosa, porque tem profissões que o cara, às vezes, a gente tava falando, né, até essa coisa de família, eu também lá atrás pensei em ser médico, pensei em ser advogado, fui ver uma cirurgia, falei, Deus do livre, não é pra mim isso daqui, tô fora. Meu avô queria no sonho, né, aquela coisa. Mas a nossa profissão, veja um advogado, o cara tá tratando de problemas. Eu acho que aqui a gente está lidando com sonhos muitas vezes. É muito gostoso isso. É uma oportunidade incrível. Então eu sempre falo, quer mais criatividade?
Quanto mais você olha, quanto mais observar, quanto mais você viver um espaço, isso pode ser o Ronaldo hoje de tarde tomar um café num lugar diferente. Sim. Quanto você está agregando daquilo, cheiro, sensações, o espaço, Experiência, tudo, né? experiência. Eu digo que é o caldeirão das referências que experiência. você vai acumulando, Isso, né? Ronaldo. Eu, assim, não entendo de criatividade, né? Mas eu costumo falar pro pessoal o seguinte, busque as referências. Isso. Tá? Né? Então, se você vai sempre pelo mesmo caminho no trabalho, você vai sempre almoçar no mesmo lugar. Às vezes é 2 quadras a mais que você vai se deparar com um novo restaurante que, se chega lá, transforma o seu olhar, né, em algum aspecto. Ou a forma até de servir o cafezinho. Né? Então, assim, perceber as oportunidades de ser diferente. Uma coisa que eu tenho também sinalizado bastante para os adultos em relação à criatividade, e poucas pessoas têm feito, Ronaldo, é assim, de aproveitar ao máximo quem tem filhos as brincadeiras. Porque fica aquele distanciamento do mundo do trabalho, das responsabilidades, da sobrecarga, e às vezes está querendo procurar um curso de criatividade, ou isso e aquilo. Não é o momento da pessoa fazer uma experimentação na educação formal, né? Vindo para um curso X, Mas é como você falou, mas né? começar com Com o passar do tempo, nós somos podados em relação à criatividade. E as Não. crianças, elas têm essa criatividade mais ingênua de realmente jogar aquilo que vem na cabeça, né? Então isso é muito legal, se apropriar desses até momentos. Queria fazer um comentário justamente sobre criança, que eu estava lendo esses dias e lembrando. Facilita a vida dos pais, e tem um pai aqui no facilita muito os videozinhos, né? Tá viajando, por exemplo. Tudo bem, eu não sou contra isso. Acho que ok, tem que ser pra controlado. resolver. Mas assim, eu vi num restaurante há poucos dias atrás uma criança dormindo e o videozinho A tela ali ligado, rodando já e tal. tava no É o looping. calmante da criança. Isso, ok. Como Tem eu digo, momentos para isso, né? algumas vezes, mas não sempre. Então, assim, como você disse, brincar e tal, porque é na infância, na pré-adolescência, já está bem perigoso ali, porque que você tem que conversar. E uma coisa muito importante disso tudo, que existem pesquisas que falam assim, a nossa geração foi uma geração que tinha muito aquela coisa assim de os pais encorajarem mais. Sim. Então essa geração agora que eles falam a geração Nutella, os pais desde pequeno eles falam Uma proteção, né? No entanto, tem que ter o sim, porque tem que existir um momento de que a criança se frustra, que ela vai cair, que ela vai se machucar, para que ela se sinta segura de cruzar essa barreira futuramente, seja numa profissão, seja em tudo isso, entender de ser encorajada. Sim. Então eu acho que as telas hoje em dia, existem pesquisas que falam sobre a dopamina, o quanto aquilo libera, e é muito rápido, é muito boa a sensação para a criança ver aquilo. Mas se ela vive só aquilo, o mundo real se torna chato, porque tudo é mais lento. Sim. Tudo é mais devagar. Então eu estimulo muito o meu filho Bernardo com coisas artísticas, e as que eles mais gostam. Mexer com água, com a terra, é o banho, é tinta. Sim. Porque isso estimula o quê? A criatividade dele também. Criação. De ele perceber que, puxa, aquilo é legal. Então, assim, o contato com a natureza. E eu acho que isso começa desde a tua formação lá no início, né? Isso direciona muita coisa. Eu sempre gosto de falar, acho que a gente já até trocou alguma ideia sobre isso, que eu sempre fui muito introspectivo. Né? E com isso eu desenvolvi muito a minha observação, a minha curiosidade. Mas eu acho que uma das coisas que mais estimulou a minha criatividade foi o meu ambiente, né? Então eu nasci dentro de uma escola de educação infantil, né? Onde tem todos esses estímulos. A minha mãe sempre teve, né, habilidades artesanais, sabe? Então eu e os meus irmãos, nós tínhamos isso como dia a dia, né? Então você vai desenvolvendo, né, esse olhar de solução, às vezes de trabalhar com a sucata ali e criar alguma coisa diferente, né? E fica muito feliz, né? É muito feliz, porque daí eu acho que faz parte também, né, da criação ali, da conexão de família, mas mais do que isso, reflete hoje no que eu uso no meu dia a dia para resolver problemas. Né? Então eu acho que essa coisa de você estimular faz toda a diferença. Né? Eu acho que tem as questões de habilidades mais natas, né, Rafa? Mas como você falou, dá para desenvolver. Sim. Mas tem coisas que a gente não pode forçar a natureza também, né? Porque senão a gente sofre, né? Ai, eu preciso ser criativo. Mas de repente você tem outras habilidades que para você estar de uma forma positiva, numa zona de conforto, no qual você vai ter mais probabilidade de sucesso. Né? Vieram duas reflexões enquanto você falava. É muito comum a gente olhar para aquilo que falta, né? Então não sou criativa, eu preciso desenvolver isso. Tá, mas talvez você seja uma pessoa extremamente metódica, burocrática, que faz planilhas de forma maravilhosa. Por que você vai querer
nesse momento, ficar exercitando sua criatividade, sendo que você pode estar num lugar que isso aqui naturalmente já vai. Sim, dá pra, mas não focar nesse que não é o potencial fluido, né? Então a gente tem que exercitar, claro que tem aquilo que falta na gente, como uma evolução, né, constante de aprendizados. No entanto, tem que prestar atenção nisso também. E daí se a gente olha, né, as possibilidades de profissões, né, tem a área da saúde, tem a área das humanas, enfim, e tem a área relacionada, né, à economia criativa, claro, né, que daí uma das habilidades principais realmente é esse olhar criativo de soluções, né, de usar referências para trazer, né, o belo, o estético, o diferente, né, e isso é muito bacana, até dentro do contexto aí das novas economias, e até a gente resgatando um pouquinho desse nosso mundo centro-europeu, né? O centro-europeu foi criado em 91, né? Não se falava ainda de economia criativa. Se a gente for olhar, esse movimento começou lá por 1994, na Austrália e na Inglaterra, quando as pessoas, né, ali começaram a perceber que a indústria da música gerava mais dinheiro que a indústria automobilística, né? Veja que curioso. E a Inglaterra, que sempre foi, né, um país que se destacou pela indústria de automóveis, né? E daí, de repente, a música, como assim? Né? E a música, ela tem como um grande insumo a criatividade. Então, poxa, como que eu vou criar algo, né, diferente, algo que é sensível, né, que provoca emoção nas pessoas, né? Então, quer dizer, a economia criativa é você usar o talento, você usar a criatividade para agregar valor em alguma coisa, né? E daí foi inventado ou foi estruturado o conceito da economia criativa, que pega as áreas de design, de arquitetura, do audiovisual, tanto a fotografia, cinema, a própria gastronomia dentro do conceito de cultura, de patrimônio cultural, né? Então isso é muito bacana, porque daí começou a abrir essas possibilidades e hoje, quando a gente traz para a nossa realidade, até profissões que a gente tinha preconceito, né? Porque eram meio que confundidas com, você vai ser artista? E você não vai ganhar dinheiro com isso. Isso é lazer. Lazer, exatamente. Profissão de verdade. Então vai ser médico, vai ser advogado, vai ser engenheiro, vai ser contador e tal, né? Então acho que mudou, né? Isso é muito legal. Que bom. Até vou pegando esse gancho, é normal a gente que dá aula, né? Essa questão de eu tento sempre não também fazer aquele começo, primeiro dia. Meu nome e não posso esquecer de uma coisa assim que eu acho fundamental. Quando a gente dava aula na Brigadeiro Franco, que era um outro endereço do Centro Europeu, aquele primeiro dia de aula, todo mundo, né, como todos passam pelo desconhecido, né, quem é o colega, eu não gostei, não fui com a cara, eu gostei, enfim. Aí o que acontecia? Um aluno falou assim, bom, vamos supor, primeiro dia de aula, eu como supervisora fui lá, a Charlie divide a supervisão comigo, vamos lá, dá oi para os alunos, aí começa um outro professor. Aí vamos dizer que no terceiro ou quarto encontro, eu voltei para dar outra disciplina que era linguagem, que na época chamava linguagem fotográfica, agora linguagem criativa. E aí o que acontece? Um aluno, eu falei, bom, eu preciso saber o nome de vocês, afinal de contas eu não sei o nome, mas era só para dizer assim, meu nome é Henrique, meu nome é João, e assim por diante. Aí o menino falou assim, você não vai perguntar de novo o que mais eu faço, né? Daí eu disse, não, eu vou perguntar só seu nome. Ele disse, é porque eu não aguento mais, assim, um curso quando me perguntam o que mais você faz, e eu tenho que dizer, estou desempregado. Puxa, assim, veja a delicadeza da coisa, né? Então, com isso, me vem algo que vocês estão falando aqui, bastante sobre criatividade, é assim, acabou essa loucura de você faz o vestibular e segue a carreira e está agradando quem? A família, muitas vezes. E hoje, a liberdade de escolha que nós temos, eu acho que a criatividade vem muito também do escolher ser criativo, porque a gente não está falando aqui só para quem faz fotografia, só para quem pode ser. Não, é assim, você pode ser engenheiro, o engenheiro necessita ser criativo o tempo todo, você pode ser contador, uma menina que trabalha com planilhas, ela falou assim para mim, depois de uma aula que eu dei, ela disse assim, Tânia, eu tive uma grande ideia, olha que criatividade. Que momento criativo. Eu tive uma grande ideia. Fazer planilha todo dia é muito chato, mas eu coloquei fotos dessas planilhas
Eu falei, que ótimo, né? Então, assim, o que aconteceu? Deu uma volta e ela olha, ela faz com mais alegria e quem vê essas planilhas recebe com mais, que tem alguma coisa que está falando muito mais do que só números. Mas é engraçado, até o Felipe sabe dessa história, a minha irmã é fonoaudióloga, ou seja, ela lida com problemas dos outros, né? O que ela fez? Ela virou aluna do Felipe. 2 cursos já. E daí ela buscou no design... E ela é super caxias, super assim, ó. Uma área para ela extravasar a criatividade dela. Claro. Então ela fala, não, então eu trabalho 4 dias com fonoaudiologia e um dia eu vou trabalhar com design, porque é onde eu vou poder ter outro olhar, sabe? Desenvolver coisas que vão fazer o bem para ela, levar uma solução melhor para os pacientes, né? E isso é lindo de poder ver cada vez mais essas integrações com menos preconceito. Ainda existe, mas essas integrações bem mais flexível, né? Essas integrações. Uma coisa que eu sempre comento com as pessoas no modo geral, gente, que isso é muito verdade, né? Que o domingo de noite ele te entrega. Assim, quando você chega domingo de noite, que você liga lá na emissora X e que você olha aquele programa ali, o noticiário, você fica pensando, putz, essa semana vai começar. E quando você não gosta do que você faz, eu acho que é o dia mais pesado para a pessoa domingo de noite, né? Então, o que eu falo é que tem muitas pessoas que estão em transição de carreira e eu acho que uma das coisas que eu acho legal que a minha mãe lá atrás, quando eu estava logo me formando, assim, ela conversou comigo e me deu uma virada de chave. E eu sabe aquela coisa de você se formar, eu acho que isso vinha muito dos pais lá atrás, falar assim, você tem que ser engenheiro, tem que fazer isso, você vai ter que ser médica, e você fica com aquilo pensando só nessa parte financeira. E claro que a parte financeira ela é importante, mas ela não é tudo. Eu acho que hoje em dia ela não é nem metade, talvez, pelo seguinte ponto. Aí a gente conversando um dia, ela falou assim, eu falei, mãe, mas o dinheiro dela? Ela falou assim, posso falar uma coisa? O dinheiro vai ser consequência de uma coisa que você gosta de fazer. Se você tratar bem as pessoas, se você fizer bem feito, você vai ter dinheiro. É consequência. Agora, é consequência, cara. Agora, se permita mudar. Então, quando eu converso com algumas pessoas, seja ao longo do curso, às vezes até amigos que eu já conversei, o trabalho, ele consome, sei lá, 80% da tua vida. Sim. Aí você vai fazer algo que você é infeliz. Exatamente. Então, não. Então, muda. Nem que você comece um pouquinho tendo dificuldade, mas daqui a pouco aquela grana não é nem pela grana. Você vai falar, cara, como isso aqui me preencheu, como eu tô feliz agora. Porque senão você vai ganhar dinheiro, mas sabe onde é que você vai gastar? No médico, no psicólogo. Você entendeu? Mas é verdade. E assim, como as pessoas chegam adoecidas, né, para o meu acompanhamento. Então, já aconteceu muitas vezes de eu precisar junto, daí planilhar, fica com a sensação, né? Ai, não tá, não sei, enfim, tem muitas coisas envolvidas, mas planejar. Então, vamos lá. Você usa remédio X, Y, Z. Custa quanto por mês e quanto que é seu salário? Tá, disso daqui, tira a gasolina, tira a refeição que você faz fora, enquanto empata. Sim. A tua saúde mental, teu sono. Como é que Mas sabe o que é engraçado nessa linha? Ontem eu fui almoçar com alguns amigos, né, e não lembro qual foi a situação deles, falou, putz, né, ainda bem que essa semana só tem 4 dias de trabalho. Eu olhei pra ele e falei, temos um problema? Porque como você falou, domingo à noite, né? Cara, esqueça. Então, se a pessoa tem essa sensação desse fardo, dessa coisa pesada, já tá errado. E Ronaldo, e pensar que profissão é uma coisa, né? Mas pensar assim, trabalhar, que aí eu marco, às vezes ensaio, por exemplo, tem ensaio daqui uns dias que é um domingo de manhã. O máximo que eu fiz é dizer pro meu marido, não sei se eu vou chegar para almoçar, mas eu vou trabalhar. Sério, eu vou trabalhar. Ok, ele escreve, ele é da área criativa também, mas ok, tá tudo certo ali. Então, assim, quando você leva de maneira mais suave, e aí vem essa transição que tudo bem, eu sou médico e nós temos dentro do nosso curso alunos de várias áreas, da área jurídica, é incrível como vem gente da área de contabilidade ou engenheiros, qualquer área, saúde, hoje em dia da área de saúde temos uma aluna, tem uma aluna que era médica, ela era médica e entrou pro curso e ela disse, eu não vou deixar de ser médica, eu vou deixar de atender. Eu continuo sendo médica, mas eu quero para minha vida ser fotógrafa. Sim. E ela está sendo uma fotógrafa muito criativa. E aí vem uma outra coisa. Pensar que nós passamos a maior parte do nosso tempo trabalhando, você tem que trabalhar porque você gosta. Se você tiver pessoas legais ao teu redor, se você tiver momentos agradáveis e se você puder ter voz para dizer o que você faz,
Pronto, dali tudo de bom vem para você. E quando tem como se diz, esse clima confortável, você fica criativo. Aí você se dá ao luxo de ser criativo. Mas trazendo se essa... permite, né? Se permite, exatamente. essa palavra, E trazendo essa nossa realidade de Centro Europeu, né? Somos uma escola de economia criativa, Sim. a gente tem mais de 50 cursos, a grande maioria deles, né, voltados aí para essas profissões que usam a criatividade, né? Então é natural que a gente recebe 2 perfis de alunos, né? Aquele que busca a formação profissional, ok, eu quero ser designer de interiores, eu entendi que essa é uma área para seguir. E o outro que de repente vem por hobby, porque quem não gosta de fotografia, quem não gosta de design, quem não gosta de gastronomia, né? Eu já fiz mais de 10 cursos no Centro Europeu, né? Eu já fiz o design de interiores, já fiz a fotografia e vários outros, né? Por quê? Porque são áreas convidativas, né? Mas eu digo que daí também tem um perfil no meio do caminho. Porque de repente ele chega ali e não quer assumir, né? Que nem é profissional e que nem é hobby, né? Mas aí quando ele passa a ter essas experiências, ele descobre um mundo que ele não... Mas por que eu não descobri isso antes? Né? E daí ele se joga de cabeça, né? Isso, porque a palavra certa é essa, ele se permite, né? Se permite, E aí vem a criatividade. E a pessoa, ela se sente, ela fala assim, puxa, eu posso mudar. Porque as pessoas têm aquela coisa meio do ciclo, né? Ela pensa assim, não, porque eu me formei médico, agora eu vou ter que terminar médico. Não tem essa necessidade. Eu acho que as pessoas hoje, elas estão percebendo isso. E uma das coisas que eu estou vendo cada vez mais, conversando com as pessoas que a gente gosta, assim, com amigos, com colegas, com alunos, é que qualquer profissão que você trabalhe, você vai ter problemas. A gente soluciona problemas dos outros. Mas o gostoso é você achar algo que você fala, cara, eu fiz aquela sala, vem aqui que eu quero te mostrar como que ficou antes e depois. É aquela coisa que existe o desafio ele vai fazer parte. Por isso que até no começo da conversa, quando a gente fala das crianças de hoje, é importante ter essa frustração. A criança às vezes não conseguir encaixar a peça, ficar nervosa e tal, e perceber que ela pode fazer de outra forma, que vai dar certo. Isso é fundamental. Liberdade. Vou dar um exemplo que eu vivenciei semana passada. Porque essas brincadeiras, né, que geralmente estão vinculadas com a infância, elas estimulam muitas coisas, né? A gente na psicologia, eu poderia ficar falando aqui uma hora só disso, não vem ao caso. Mas desde a questão, né, do desenvolvimento motor, né, e, enfim, muitas outras coisas. E olha que interessante isso que você falou. Esses brinquedos de encaixar a cor, né, a peça e a forma, que vem já, né, como os primeiros autorizados para os pequenininhos, que são peças maiores, eles, né, não tem problema de ingerir, enfim. Na semana passada eu estava fazendo uma mudança e tínhamos assim umas 15 caixas de tudo que é tamanho e tinha uns 400 livros e eu vi o moço pegando os livros e guardando, e aquilo começou a me dar uma ansiedade, começou a me dar um nervoso, porque né, eu sou um pouco agitada. Outra coisa que não tem que falar, senão as pessoas não percebem. Vão perceber. E daí eu comecei a ver aquilo, mas daí eu parei, fiquei quietinha e falei, peraí, o que é que me cabe, o que tá me agoniando? A angústia que eu tava sentindo ali não era nem ansiedade, era de eu perceber que aquele indivíduo que estava colocando as caixas não teve essa estimulação ao longo da vida. Porque ele estava vendo as caixas de tamanhos aleatórios e livros ali, e ele estava só colocando. E daí eu falei assim, eu posso te ajudar? Pedi autorização, né, pra... Ele assim, pode. Falei, olha, eu tava olhando aqui de longe, acho que eu tava num outro ponto de vista. Olha, se a gente pegar essa caixa que é menor, pegar só os livros menores e colocar assim, vamos ver. E ele foi olhando e aprendendo e encaixando as peças. Então vejam o quanto que isso é uma habilidade desenvolvida lá atrás e que vem a partir da estimulação dos pais, vai ser usada para a vida toda. Desde a distribuição do espaço. E daí uma função, aqui, né? Não sei como chama o cara, né? Enfim, da mudança que tinha que organizar as coisas, é um insumo criativo, né? Sim. Total. Eu queria voltar uma coisa que o Felipe colocou, que é que a gente não gosta de tudo que a gente faz dentro da nossa profissão. É natural. Então eu como designer de interiores, obviamente vou ter ali, né, a parte criativa de achar a solução, enfim, de escolher os materiais, né, aquela coisa da estética bonita, composição, mas eu tenho, de repente, uma parte muito técnica de representação gráfica de tudo isso. Documentar. Documentar. Ou às vezes
prestador de serviço que vai ser um desafio, às vezes. Sim, o cara... o relacionamento, Tudo a isso. própria gestão Isso da mesmo. obra, lidar com os fornecedores, ou até mesmo dentro da fotografia, ok, ali na hora que você está buscando o melhor olhar, está aplicando a melhor técnica, mas de repente você vai ter que vender o seu trabalho, então tem coisas que, putz, né, mas isso não pode ser barreira, né, eu sei lá, se eu for olhar para aquilo que eu faço hoje, talvez eu goste de 70%, falo uau, e tem os 30% que a gente tem que administrar, Que é a porque toda obrigação. profissão vai ter isso, né? Total. Então, eu acho que daí quando a gente fala dessa questão, né, da criatividade, a gente olhar, pô, pera lá, dentro dessa profissão, a criatividade tem um valor agregado absurdo. Com Né? certeza. Então, mas eu vou ter que administrar outras coisas. Porque eu acho que também o criativo tem muito disso, né? Ele acha que é só criatividade. E daí ele esquece as coisas burocráticas, né? Não sabe cobrar, precificar e tal. E outra Tem coisa, estar que as atento. pessoas têm isso. A gente não vai agradar todo mundo. Não vai. Não Ponto. vai. Porque É. assim, às vezes o que eu faço, de repente, aquela pessoa não vai gostar, não tem a ver com o estilo dela. E isso é uma coisa meio que nossa, né? Com essas coisas das redes sociais, do Instagram, daquela coisa perfeita. Cara, nem tudo que eu faço vai agradar todo mundo. E tá tudo certo. É. Mas tá tudo certo, mas tem gente que se cobra muito por Tem. isso. Eu acho que, pegando esse gancho também, é o seguinte, quando chega um briefing, um pedido de um trabalho no cliente, eu também faço fotografias em sites de pessoas, a gente tem duas fotos, eu e a Shari, duas fotos, né, duas fotografias, mas é o seguinte, o cliente chega e diz assim, eu quero fazer fotos, pronto. A partir do momento que ele fala isso, ele te passou um problema. E ele já pensa que, pronto, esse problema já está sendo resolvido por uma profissional. Aí vem a criatividade. Ele me passou um problema e eu tenho que ser criativa para que, mesmo passando um orçamento que seja, pode ser que o valor não agregue, como é que chama assim? Pese tanto. Não pese tanto, mas essa pessoa chegou em alguém que cobra um pouquinho mais do que o mercado. Ok, só que ela já fez pesquisa antes, tá? Outra, ela diz que eu que tenho que escolher, eu que tenho que decidir, é você que sabe. Mas aonde a gente vai fazer e tal? E aí tem a questão do orçamento, tem a questão do... E eu costumo dizer, tem uma tríade aí que atrapalha todos os profissionais, tá? Porque o que você tem na tua frente que às vezes quebra a tua criatividade, teu momento criativo, que é o cliente, o concorrente e o mercado. Então, quando você consegue organizar isso, que é os 30%, né, Ronaldo, que você acabou de falar. Então, assim, eu tenho que ver que mercado é esse, onde eu estou. A gente está falando aqui para o mundo. Sim. De repente, na cidade que a pessoa mora, no interior do interior do interior, ela vai dizer, bom, aqui eu não posso cobrar o que a cidade mais próxima cobra. Ok, vai estudar o mercado que você tem na mão. Cliente, quem é esse cliente? O que eu quero de público-alvo? Por enquanto eu não sei. Então joga para todos os lados e vai vendo qual é o mais confortável para você, o que te deixa mais feliz. Sim, eu faz quero sentido. atingir uma classe, um nível inferior mais baixo, pessoas mais simples. Tem gente ganhando Tem muito mercado pra dinheiro, todos tem os mercado lados. para todo mundo. Aí tá. E o concorrente? Não por essa ordem, né? E quem é o meu concorrente? Então, assim, claro, não é copiar e sim se inspirar o tempo todo. Então, aí o que acontece? Se você conseguir resolver esse 30%, já que eu imaginei 10% para cada um, dali para frente, ok, eu fui aceita, ele fechou o orçamento comigo, mesmo que o orçamento seja mais alto, mesmo que o público-alvo que aparece para você, às vezes, não é aquele que você está buscando. E se você souber lidar com isso, você está usando o quê? A tua criatividade. Sim. Porque você sai da sua zona de conforto total. Embora eu nem mais goste dessa palavra. Mas né? Não tem outra que às vezes diga também. E aí, quando você sai desse teu conforto de estou acostumado a fotografar desse jeito, usando a minha criatividade, aí vem a história do encaixar, de cor com cor e tal, que é o seguinte, eu sei essa receita. Mas quando um chefe, ou a fotógrafa, ou o designer, ou qualquer área, precisa sair desse ambiente para ou subir, ou descer, ou ficar no mesmo, ou falar do mesmo jeito, isso é dolorido, é uma dor. Mas aí, Tânia, eu vou abrir uma discussão polêmica, né? Porque eu acho que isso que você está falando tem muito a ver com a sensibilidade humana. Com certeza. E a criatividade é do ser humano, né? E daí eu quero colocar agora a competição criatividade versus tecnologia, né? É difícil. Hoje em dia deu expor os meus amigos, né? Ontem uma amiga me chamou
pra ir na casa dela pra bater uma foto, né? Eu me sinto o direito de bater uma foto porque eu fiz o curso de fotografia. Ok, beleza. E daí ela e o esposo dela olharam e falaram: nossa, ficou maravilhosa a foto, seu celular é muito bom. Ai, eu sabia que isso... Entendeu? Eu falei, então pega meu celular e tira uma foto pra gente ver como que vai ficar. Que bom que você colocou esse tema. Então, eu acho que tem muito isso hoje, né? Ai, porque não vai ter mais a profissão do fotógrafo, porque hoje os equipamentos são maravilhosos e fazem todo o trabalho, né? Assim como, poxa, né, como eu falei, eu tava brincando esse final de semana com inteligência artificial. Eu posso pegar e falar, olha, crie um ambiente assim, assim, assado, e ele me entregar. E aí, essas profissões criativas ou esses profissionais criativos? Mas eu acho que tem uma coisa, Ronaldo, que até, né, como o nome do programa fala, que é a questão do lifelong learning, no seguinte ponto, que eu falo para o aluno. Num primeiro momento, para os profissionais que estão se formando, todos vocês, todos, são produtos na prateleira de um supermercado. O que chama a atenção se chama embalagem. No segundo momento, que é aquela coisa da prova social, é quando você conhece a pessoa e você, como profissional, você vende uma coisa que talvez esses programas não consigam ainda vender. Uma eles conseguem, que muitas vezes é a tecnologia ali envolvida. Mas tem uma coisa que é muito difícil e que é muito forte entre as pessoas, que une as pessoas, que é empatia e confiança. Então, primeiro, vista bacana o teu produto, sente olho no olho, e você não ganha o teu cliente pelo preço, você ganha o teu cliente pela empatia e pela confiança. Pode ser que o meu orçamento seja mais caro que o da Tânia, mas eu vou conseguir ainda, existe essa brecha, porque a gente não sabe como é que tá as máquinas, a gente vê o pessoal até querendo brecar algumas coisas, que está caminhando rápido, mas nessa coisa da empatia, da confiança e do lado humano ainda, né? Então eu acho que isso é uma coisa muito importante, mas eu sempre falo para aquela pessoa que às vezes reclama, você achou que você gostou? Legal, não fique confortável só, se mexa, é aquilo ali, ó. Começa a continuar a estudar aquilo que você já se achou. Porque se você ficar parado, nós estamos dirigindo o carro, mas se eu olhar no retrovisor, tá cheio de gente querendo me ultrapassar. Então, como que eu continuo na ponta? Ali, não parando de estudar aquilo que eu gosto. Tá? Então, aquelas pessoas que às vezes eu falo assim, teve um caso de uma aluna que estudou comigo na faculdade, que tinha super condições, o pai pagou um curso na Itália, ficou um ano estudando design de interiores, depois de arquitetura, abriu uma sala no Batel maravilhosa, linda, eu visitei na época, deu 6, 7 meses, fechou a sala dela. Por que ela fechou a sala dela? Porque ela ficou esperando que as pessoas viessem bater na porta dela. E relacionamento, construção é diário. Isso eu acho que é um ponto. Em todos os contextos, né? Porque Todos. as pessoas esquecem que ali no Amizade, elevador tudo. você vai dar um bom dia e que às vezes aquela pessoa ali já tá, de repente, criando pontes ou dando uma referência. Já aconteceu inúmeras situações que a gente sabe que foi mal educado, vamos usar essa palavra aqui, num cenário ali na esquina, na padaria, quando vai ver, era... Mas eu acho que daí o que não vai se perder, na minha opinião, não vai se perder. É o conceito da economia criativa. Economia criativa é valor agregado. Então, o seu olhar como fotógrafo é único. Entendeu? Então, por mais que uma máquina possa chegar próximo, mas qual a história que a Tânia traz que vai ser traduzida naquelas imagens, né? Que daí é muito humano isso aí, né? Então, eu acho que é o nosso desafio agora. Até eu estava ouvindo ontem um podcast do Walter Longo e ele falou, a questão não é que a tecnologia ou a inteligência artificial vai substituir alguns profissionais. Vai acontecer. Se aquele profissional não souber usar aquela tecnologia como ferramenta. Né? Então eu acho que é por aí, porque tudo isso que está vindo é para facilitar o nosso dia a dia. Né? E a gente conseguir potencializar aquilo que é nosso, como a criatividade. Até eu queria usar isso como um bom exemplo, assim, que enquanto estamos aqui agora, tem outras coisas que estão prontas na gaveta, só puxar, porque estão dando tempo para a gente respirar, porque a cada segundo uma novidade. Bom, mas o que me lembrou agora foi a questão da melhor câmera, né? Então, assim, nossa, como ficou bom. Mas vocês viram a câmera dela? É mirrorless. Nossa, é isso, o celular, né? Aí tal. Bom, eu tenho uma aluna, eu dou mentoria também para pessoas que já estão no mercado, que precisam, muitas vezes... Esse desenvolvimento contínuo, né? E isso é muito bom quando a gente fala de economia criativa, pelo seguinte, a pessoa faz um curso, e não é que o curso fica faltando material, porque ficou... Não, a pessoa não pode parar.
Não é só parar pensando em chamar o cliente. Gente, eu estou sempre fazendo curso, os cursos estão fáceis. Sem parar. Eu estou pensando na atividade que eu tenho que fazer para entregar hoje de noite como aluna. E amanhã eu vou dar aula no curso daqui do Centro Europeu, no Personal Welcome, que é até um gancho, veja que interessante. Eu dou aula nesse curso para quê? Para quem vai entrar nesse mercado de luxo, aprender não só fotografar, aprender o que pedir para o fotógrafo. Que, olhando o fotógrafo agora como o fornecedor dele, ele não precisa saber decorar, trazer as flores. Não, ele precisa saber como contratar, como pedir, que olhar. Como é que eu vou descobrir quem é o fotógrafo que vai valorizar o evento que eu estou fazendo e que pode ser detonado com um péssimo fotógrafo de evento. Até porque nessa linha, né, a gente fala dos eventos exclusivos, né, da experiência, não sei o quê, o resultado, que é uma foto, ela tem que ter essência, né? Total. Então, como que eu trabalho isso para não ser uma foto? Tem que ser mais que uma foto. Aí, Ronaldo, é a velha história. Pode falar. Não, eu ia falar só uma coisa que a gente aliou esse semestre, num dos desafios dos alunos, nós pegamos o chat GPT. E sabe o que a gente fez? A gente pegou e falou assim, ó, vocês vão pedir pro chat GPT um briefing desse apartamento para vocês. E foi muito engraçado, porque daí a galera foi mandando. Então essa coisa de você aliar a tecnologia às novas ferramentas, mas entender que você pode, mesmo ele te traçando, às vezes mudar alguma coisa, mas perceber o quanto isso te ajuda. Então assim, Maurício era um jovem advogado que gosta de tomar muitos vinhos. E ele lançou, e eles fizeram os projetos com base no GPT. Então eu achei super legal. Então assim, claro que pode se mudar alguma coisa, mas entender que essas ferramentas são ferramentas que estão ali para auxiliar a gente. Isso. Né? E não muitas vezes só para te dominar. Claro que em algumas profissões, se as pessoas não se atualizarem, a tendência da própria máquina, muitas vezes, em alguns pontos, é sim, dependendo da otimização, às vezes é assim, vai chegar. Não, mas esse vai lado humano, muito. eu acho que é uma coisa que é forte, muito forte. E a tecnologia, né? Falando em inteligência artificial, mas que é um outro podcast, mas que é assim, outro assunto. Na verdade, assim, ela vai facilitar, já está facilitando muito, inclusive vai ter direto nas próprias câmeras, a parte técnica. Super. Eu não preciso mais ficar pensando tanto. Eu vou, de certa forma, eu vou deixar mais ou menos organizado, não sei bem como é que vai funcionar ainda, mas, ok, essa parte aí está tudo certo. E a sensibilidade? E eu percebi o que o Ronaldo precisa para aquela foto. Ele disse assim, Tânia, eu preciso de uma foto para uma revista que está me pedindo. Tá? A Vogue está pedindo para mim, pronto, pode chique. Aí, ok, mas só que eu tenho que entender o que a pessoa, o humano, o ser humano está me pedindo e não o que o robô está entregando. Eu particularmente vejo todo esse movimento tecnológico como uma coisa maravilhosa. Claro, eu acho lindo esse sem movimento. dúvida. Por quê? Porque, porra, a gente trabalha... Vai facilitar. Falei besteira. A gente trabalha demais, né? E tem coisas que a gente não precisa fazer. Então, tecnologia cuida da parte chata, né? E... né, aquilo que é do ser humano, aquilo que é nosso, do relacionamento, da criatividade, a gente vai ter mais tempo para isso. Exato. Então, poxa, você conseguir, sabe, resolver coisas que são mais burocráticas ou repetitivas e sobrar tempo para você exercer a solução, a criatividade, é lindo isso. Isso é maravilhoso. Como, até aproveitando também essa da tecnologia ainda, quando chegou o advento digital, nossa, gente, era assim, gente, não vai mais ter filme, claro, quebrou, porque aí tem certas adaptações, então assim, as fábricas de filme quebraram, mas vieram outras que se apropriaram da ideia necessária e da necessidade, quero dizer, e aí o que aconteceu? Nós que estamos por trás da câmera, continuamos criativos, porque senão, aí o que acontece? É a embalagem, eu sou diferente. Então, se nós estivermos aqui nesse ambiente, eu preciso fazer uma foto de um de vocês, eu brinco muito disso, falando isso para aluno. Eu deixo vocês com uma cadeira e um por um vai lá fora e eu vou dizer, entra sozinho, eu não estou junto, faça a foto da cadeira. Qual foi a melhor foto da cadeira no workshop que eu dei uma vez? O que me trouxe a perna da cadeira e tinha uma luzinha que eu coloquei proposital que dava uma sombra. Então ele pegou um pedaço da perna da cadeira e a sombra, a melhor foto da cadeira.
E aquele que fez a cadeira de cima, de baixo, tem outro que deitou por baixo, cada um trouxe de um jeito, claro. Porque cada um tem as suas referências, você não né? precisa falar de uma cadeira e mostrar ela inteira da tua área, por exemplo. Se você mostrar o detalhe que é a que tem que ser evidenciado, não conta a cadeira inteira. Então isso aí vem a nossa bagagem cultural, que é uma mala, é uma mala de viagens. A gente vai colocando, e à medida que a gente vai precisando, uma sombra, lembra, se foi no futebol, eu não gosto de futebol, mas eu fui uma vez assistir um jogo lá em Minas Gerais com meu marido no Mineirão, e quando eu fui para, isso já os alunos conhecem essa história, quando eu fui lá no Caminito, não, aquela que tem em Buenos Aires, que tem aquela Boca? feira. Não, a feira da antiguidade. A Santelmo. Exatamente. Aí eu sentei no chão assim e comecei a assistir um show de tango. E o show de tango na rua, entrou o senhor com o megafone, dentro de tantos minutos teremos um maravilhoso casal dançando. Lá atrás a cortina foi ele, se vestiu, a gente enxergava assim por trás, a moça com body, vestiu, sapatinho simples, eles simplórios, assim, entraram e dançaram. Como que eu fotografei? Olhando por baixo e já pensando em preto e branco e já pensando na sombra longa que era fim de tarde, era muito frio, 5 horas. E assim, aquela sombra que me veio na cabeça na hora, memória, que a gente chama de memória fotográfica, mas que não precisa ser chamado assim, me veio na hora o que eu vi no futebol lá no Mineirão, que eu não tava nem aí para aquele jogo, louca para sair para jantar, que nasce uma vez. Aí que metade do jogo, o que aconteceu, terminou a luz da metade do campo. E decidiram lá em conversas que iriam continuar. Então era aquele bando de homem correndo para lá e para cá atrás de uma bola, e eu assistindo e olhando para a sombra que estavam correndo, que estava lá, aquela correria de sombra. Pronto, acabou, vamos jantar, o time ganhou, vamos embora, pronto. Quando eu chego na Santelmo, na feira, e vejo isso, automaticamente veio. Eu considero isso ser criativa nesse momento. E aí eu vendi depois a exposição, e tá aí, chama... Eu não lembro mais média luz. É a média luz. Então assim... criatividade e senso de oportunidade também. Isso, aproveitei o momento e pronto, veio na minha memória, né? Tânia, Felipe, se a gente for olhar muito ali o nosso dia a dia com os alunos, né, a gente vê que naturalmente chegam algumas pessoas muito certas do que elas querem. Né? Então eu gosto disso, realmente sempre gostei desse universo criativo, e elas vão com mais segurança, com mais certeza. Mas se a gente olhar, né, sei lá, 70%, 80% dos nossos alunos estão em transição de carreira. Né? Alguns demoraram 5, outros 10, outros 20. A gente tem aluno de 60 anos que está mudando de área, né? E que coisas que de repente eles já sabiam desde sempre, Rafa. Né? E daí eu pergunto para você, né, nesse teu trabalho de orientação de carreira, né, como tranquilizar as pessoas a aceitarem, né, as suas melhores habilidades ou as suas aptidões e falar, pô, posso me dar bem nessa profissão criativa, né? E quebrar um pouquinho dessa cultura realmente de ir por um caminho tradicional ou pela cabeça dos outros. Como que você lida com isso no dia a dia? É um desafio, talvez seja o maior desafio, porque para quem tecnicamente está olhando para isso, tá óbvio, né? Então é um processo. Antes de responder a sua pergunta, vou até dar um exemplo. Semana passada, na segunda-feira, um ex-cliente, né, um cliente me mandou uma mensagem: Rafa, faz 2 anos que a gente terminou o acompanhamento e hoje eu acordei e caiu a minha ficha. Eu falei, o que caiu aí, né? O que veio? XYZ. Eu falei, você pega seu relatório de 2 anos atrás que isso está escrito lá. Então tem uma situação. A hora de acordar. Agora. Que é isso, o tempo de cada um. Sim. Né? O quanto que cada um tá mais ou menos aberto para entender. Lógico, o cenário de uma forma concreta, se é um momento que eu posso ou não abdicar do financeiro, Sim. ou se agora é o momento que eu vou segurar X meses aí na resiliência, encarando essa dificuldade, esse desconforto todo nessa profissão, nesse emprego específico ou não, para daí conseguir ter um respiro ou não. Então vai depender muito. Vem pela pessoa se permitir, daí de novo, olhar para o cenário dela, mas com cuidado com si mesmo, sabe? De limpar mesmo, de tentar limpar. Peraí,
Tenho filho, pessoas que dependem de mim? Qual que é o cenário? Tenho, né, parceiro, parceiras, tá? Tenho outras oportunidades de trabalho? Ou será que eu vou ter que começar me capacitando, fazendo outro? Então, é isso, da pessoa se permitir olhar para a história dela, entendendo que essa bagagem tá ali, ninguém tira isso. Ninguém tira isso daquele indivíduo, independente se ele vai sair do direito para ir para fotografia. Uma coisa que a gente também tenta trazer para acalmar é das possibilidades de integração. Sim. Porque quando a pessoa tá saturada, frustrada, cansada, ela quer apagar aquilo. E não quer precisa olhar ser pra uma aquilo. ruptura, né? De forma alguma. Mais Então, apagar, né? quando você fala da fotografia, gente, eu fiquei pensando aqui, imagina que coisa linda se essa médica começasse a acompanhar cirurgias, hoje que a gente precisa estar num mundo que também mostra bastidores, claro, respeitando a ética de cada profissão, aquilo que pode e que não pode, mas o olhar dela é completamente diferente. Você, ou quem for, fazer essa fotografia. Sim, sim. Né? Então essa questão de pensar nessa articulação. Que daí vem a transição de carreira que a gente vê muito também dentro do centro europeu, né? Porque de repente fiz lá, estou fazendo design de interiores, tal, estou dentro da minha profissão, começa com o projeto. Começa. Né? Daí vem o segundo. E vai indo, né? É. Porque uma das coisas que a gente não falou aqui, mas é que a grande maioria dos empresários que a gente vê, pessoas de sucesso, o brasileiro, ele vê aquela imagem da internet, é muito clássica, a linha do sucesso, ela é reta, né? E você vai cair, vai subir, vai... Sim. E isso faz parte. Eu acho que assim, então, por exemplo, um dos caras que anos atrás eu li o livro foi do Steve Jobs, eu vi a história da vida dele, ele foi um cara que tomou muita porrada, mas o quanto ele foi, né? Então eu acho que assim, o fracasso, as pessoas, a gente vê essa coisa do sucesso, tem que ser uma obrigação, sucesso, mas em alguns momentos você vai cair. E quando você achar algo que bate lá mais forte, que você gosta, que você fala, cara, é isso. O problema, ele não vai deixar de existir, mas ele vai ficar desse tamanho aqui. E daí eu acho que vai da pessoa que quando ela se acha na área que ela gosta, é a capacitação. Percebeu algo que você gosta, que você fala, cara, eu chego domingo de noite, eu já estou doido, programando minha agenda, já estou vendo. Mas se capacite, continue estudando, vá atrás. E às vezes vão ter desafios maiores, mas eles vão ser menores se você achar algo que você gosta de fazer. Você tá ali, né? Então a criatividade, isso tudo, é a mesma coisa do cara que faz o primeiro projeto, Ronaldo. Às vezes ele olha, e o projeto ele faz uma avaliação, e ele fica com medo do hater, daquele outra pessoa que não gosta muito dele. E não posta nada. E poste. Porque as pessoas que a gente segue, às vezes, nas redes sociais, pessoas que vocês seguem, eu sigo, vê um story, vê um reels, às vezes a gente nem conhece elas. Mas parece que eu vou chegar naquele cara, vai chegar daí, cara, beleza, tal. Eu me sinto próximo, é o lado humano. E as pessoas estão vendo o que você está fazendo. Sim. Então não se cobre tanto, essa é a dica que eu dou para as pessoas, mas comece. Faça um, faça dois, você vai ficando bom com a repetição e quanto mais você viajar e coisa, melhor você vai ficando. Porque daí também você pode ir trabalhando com o plano B, né? E com o tempo esse plano B vira o plano A. Com certeza. Né? De repente eu tô lá atuando na minha profissão atual, né? E me capacitei, fiz a formação em fotografia, começo com um evento de final de semana. Isso. Né? E aquilo vai ganhando espaço, vai resolvendo a questão financeira que a gente não pode negligenciar, né? E quando vê, a pessoa já está, né, vivendo daquilo, vivendo da nova profissão. Ronaldo, isso que você falou. Olha que legal, aluna de online, que a gente eu acho assim, antes de qualquer coisa, brilho no olho. E a gente está aqui, todos, nós quatro estamos com brilho no olho, porque a gente está falando de coisa que a gente ama, que a gente gosta. E aí, uma aluna que foi promotora a vida toda, se aposentou e procurou curso de fotografia. O nome dela é Darcy. Gente, ela ama ser fotógrafa e ela viaja com o marido hoje, então quer dizer, ela guardou todo esse tempo sendo promotora, guardando o olhar dela sempre para aprender um pouco mais, e hoje não é profissional, lógico, porque ela não quer, porque ela já tem a gente está falando de situação financeira, não esquecer que nem sempre a transição financeira, transição de carreira significa eu vou entrar agora para um campo desconhecido e talvez não ganhe nada e não tenho nada guardado. Eu acho que é muito pelo contrário. Eu acho que tem muitas pessoas, gente, isso é bom, né? Depois você corta essa parte. Não corta essa parte. Não corta essa parte. Por favor. Aí, assim, tem muitas pessoas que fazem assim, se preparam muito. E aí, quando chega o momento, não é mais momento. Então, é assim, eu acho que até como dica, quando e como. Isso vocês podem responder talvez muito melhor do que eu, mas eu vejo assim, se fosse dar uma dica, veja o que está acontecendo na tua vida. Porque a gente fala tanto em comunicação, eu acho que a gente esquece de se
comunicar com a gente mesmo. É. E essa autocomunicação não é só... Você é psicóloga, você sabe falar muito mais do que eu sobre isso. Mas eu vejo assim, às vezes eu tenho que conversar comigo. Claro. Né? E cadê aquele... sei lá, o ócio criativo, né? Qual o momento que você tem pra você, só com você, banho, sem... a hora que você vai dar um banho. Que eu lembro depois que eu pensei naquilo na hora do banho. Então eu penso assim, ó, ok, adoro fazer o que eu faço, mas eu quero fazer mais. Então tem tantos tentáculos dentro da fotografia que eu não me imaginei, até só para acabar essa parte aqui, mas eu não imaginei fazer mentoria para fotógrafos, porque para mim assim, eu dou um curso, eu sou fotógrafo, eu trabalho com fotografia, mas fotógrafos que são da área começaram a me procurar. E eu acho que uma dica boa para as pessoas é essa, tudo é vendável, o teu conhecimento é um produto. Então assim, o meu conhecimento na sala de aula, no Centro Europeu, outros lugares que me chamam para dar curso, tá bom, eu tô ali, às vezes só como convidada, às vezes ganho alguma coisa, às vezes jurada. Primeira vez que eu fui jurada como fotógrafa e falaram assim, bom, vamos chamar então agora aqui os jurados importantíssimos, né? Aí eu pensei, vai começar pelo jurado importantíssimo, eram cinco, um de cada país era Mercosul. Aí os jurados importantíssimos, eu falei assim, quem é? O da Venezuela. Falei, Tânia Buchmann. Parecia concurso, sabe? Aí eu fiquei nervosa, tá? Porque eu era jurada de um concurso de uma grande empresa, né? Enfim, aí você fica naquela de quando... Com a palavra Tânia. Isso. Aí eu fiquei assim, quando você sabe? Eu acho que eu deixo isso como aberto nessa pergunta, mas realmente, quando você se diz artista, quando você se diz criativo, que você começou com essa pergunta. Então... E Felipe, você para terminar aí, né, pra gente ir já encaminhando pro final do nosso episódio de hoje, né, o que as pessoas podem fazer para assumir de verdade? Putz, eu sou criativo e eu quero levar isso para minha profissão. O que você dá de dica? Olha, eu acho que a primeira coisa uma coisa que eu acho que é muito importante do ser humano, é esse lado dele que a gente tem, que a gente estava conversando agora, principalmente das emoções, do que você viveu, né, das tuas experiências. Não fique tanto né, às vezes pensando, ai meu Deus, o que o outro vai pensar, como é que vai ser? Eu acho que a gente tem que se cercar de pessoas boas, ter a coragem e se permitir mudar e ser feliz. Né? Esses dias eu escutei uma coisa que me deu um clique, eu falei assim, a coisa mais bacana que a gente pode ter na vida, independente de cada um de suas áreas aqui, é que a gente acenda a vela do outro. E o que é legal? Se eu tô bem, eu vou passar o bem para as outras pessoas. E essas pessoas que têm medo, que estão com medo desse início, tal, do julgamento, e eu falo para o aluno na sala, eu queria ser uma mosquinha para entrar no Instagram de cada um de vocês e tal, porque às vezes eu vejo aquele cara reclamando da vida, né? E às vezes num evento, não é um aluno, às vezes é um colega. E eu vejo que o cara tá num momento que eu falo assim, cara, e eu chego em casa, às vezes eu olho assim, eu falo assim, deixa eu ver o que tá acontecendo com esse cara, né? E às vezes eu vejo que ele é o taxista reclamando do Uber. Né? Ele não está se adaptando. Então ele tem criatividade, mas criatividade com inovação. Não esquecer o lado humano, se venda, se mostre. Ou você está no jogo, ou você não está no jogo. Eu acho que essa é uma escolha no momento que você sai de casa, que você se veste do julgamento que as pessoas têm de você. Então se eu fosse dar uma dica de criatividade nas profissões, no modo geral, principalmente nessas nossas profissões aqui, se comunique, crie networking, mas também sempre busque estudar, entender que o conhecimento vai ser algo que vai te catapultar também hoje nesse mercado. Né? Então eu acho que é isso, né? Acenda a próxima vela. Se você está com a tua vela acesa, se você está legal, para mim a coisa mais bacana que eu acho da escola, no modo geral, é eu poder ver aquele aluno que estudou com a gente ganhando um prêmio. E falar, cara, ele fez parte disso com a gente. Isso para mim não tem dinheiro que pague. O prêmio é teu também, né? Com certeza. A gente se sente parte disso. E acender a do outro não apaga a sua. Não apaga não. Daqui a pouco eu vou chorar. Mas é verdade, é isso aí. Mas é o que me deixa mais feliz, cara. Porque você acabou de acender minha vela. Chama! Mas é verdade. Rafa, então, assim, a gente chega aí no final de mais um episódio. Desculpa, Felipe. Não, é isso. Eu acho que é essa coisa, esse sentimento, né? Essa corrente do bem, essa coisa que faz com que a gente possa passar isso para as pessoas e se tá com medo, vai com medo mesmo. Mas o importante é mudar. Nunca a gente vai estar pronto, né? Rafa, fechamos aí mais um episódio, mais um bate-papo aí falando de criatividade. O que a gente leva hoje, o que a gente deixa pra galera? O que a gente leva? Acho que leva uma vela. Acho que sim, carregamos uma vela. Acho que me parece que algo importante é essa questão do
do multiplicar, né? Do compartilhar os conhecimentos, de buscar aprender nesses diferentes cenários, nesses diferentes contextos que pode ou não estar relacionado com a sua formação inicial ou sua experiência profissional não necessariamente formativa, né? E que tudo isso vai agregar para a sua ampliação da visão do mundo e facilitar de alguma maneira também um posicionamento mais criativo, acho que perante a vida. Com certeza. Obrigado, Felipe. Obrigado, Tânia. obrigado, gente. Rafa, mais uma vez. Obrigada. A gente Delícia. fecha esse episódio, né? Quem tiver dúvidas, perguntas, sugestões de outros temas, é só mandar pra gente. Mas o que a gente precisa entender é, todas as profissões precisam de criatividade, né? Mas algumas têm essa naturalmente, né? Essa demanda maior por soluções. E o que faz a gente ser um profissional criativo realmente é esse mundo, né, de referências que a gente adquire desde criança e que a gente não pode parar. Realmente a gente tem que se colocar em situações, em movimentos diferentes, em conhecer pessoas diferentes, estudar coisas diferentes. Por quê? Porque vão ser os insumos para a nossa criatividade e para as nossas soluções. Fica aqui o meu abraço e até a próxima.